Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1083. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo Brusque e Amazonas pela Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brusque como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Amazonas como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Segundo jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto como mandante, a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Novo Horizontino como visitante, nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. Terceiro jogo CRB e Criciúma pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Criciúma como visitante, nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. Quarto jogo Bahia e Fortaleza pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fortaleza como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quinto jogo Cuiabá e Goiás pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Goiás como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sexto jogo São Paulo e Grêmio pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Grêmio como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Sétimo jogo Botafogo e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético Paranaense como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Oitavo jogo Milan e Juventus pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Milan como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Juventus como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nono jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Cruzeiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Décimo jogo Flamengo e Vasco da Gama pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 11º jogo Internacional e Santos pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Santos como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 12º jogo Avaí e Ceará pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Ceará como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 13º jogo Coritiba e Palmeiras pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas.
Já o Palmeiras como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 14º jogo Bragantino e Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Fluminense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.